Boa noite pessoal, tudo bem? Que bom estarmos aqui já na nossa nona L10 em campo, iniciando a noite de hoje, onde falaremos um pouco mais do nosso projeto Atleta na Íntegra, né? Um dos nossos serviços aqui da L10 Consultoria Esportiva. E hoje a gente vai trazer o testemunho, né? Vai trazer alguns pais do nosso projeto que acompanham, né? Que já estão com a gente há algum tempo, seus filhos participando do nosso projeto, junto com os seus familiares. E a gente vai trazer bastante informação, como eles chegaram até o nosso trabalho, né? Como eles enxergam o projeto, os pontos a serem destacados, aonde eles se sentem apoiados e tudo mais acerca desse nosso trabalho. Uma boa noite a todos que estão entrando, já estou vendo o pessoal entrando aqui, professor Ricardo, grande chefe da captação aí do Corinthians Paulista, obrigado pelas palavras, amigo. Uma boa noite a todos que estão entrando, né? Dizer que é um prazer aí, uma honra, a gente já está com a nossa nona live da L10 em campo. A gente está disponibilizando também o conteúdo pelo YouTube, né? E alguns recortes aí também no Instagram e os shorts do nosso YouTube lá também, todas as nossas redes pelo L10 Consultoria Esportiva. Boa noite a todos que estão entrando aí. Como sempre, peço que deixem as suas perguntas, as suas observações por escrito, né? Que a Denise está aqui do meu lado, ela vai me passando aí os questionamentos que o pessoal for tendo aí. Fiquem bem à vontade, como é um bate-papo, então é importante a participação de todos, né? E as opiniões também de todos os participantes aí. Fiquem bem à vontade. Vai ser muito legal ter a companhia de vocês aqui nesse período de um pouquinho mais de uma hora e pouquinho, que a gente vai conversar hoje com 3 pais que estão dentro do nosso trabalho, que participam, que é o Renan Massaro, pai do Massaro Sub-15, o Maicon Heidet, pai do Pedro Henrique, e o Christian Manente, pai do João Vicente, beleza? Então a gente vai começar aqui, vou dar as boas-vindas de novo a todo mundo que está entrando. Valeu, Jefferson, boa noite aí a todos. E então vou dar uma chamadinha aqui já no Renan, para a gente não perder muito tempo e já começar com as perguntas aqui, o nosso bate-papo progredir. Fazer algumas perguntas. Fala, Renan. Aí. Ô, professor, tudo Boa certo? noite, meu amigo. Tudo bem? Boa noite a todos. Tudo certinho? Tudo, meu velho. Tudo certo aí, tudo bem. Que bom que conseguimos aí te trazer para esse bate-papo aí. Tu tá sempre presente com a gente nos nossos encontros, né? Nas nossas lives de terça-feira e vem Ô, acompanhando o professor, é uma honra. projeto. Que é isso? Uma honra mesmo. Né? Eu até falo com os outros pais também. O projeto tem essa parceria, essa amizade tem somado demais. E a gente propaga as coisas que somam, né? Que bom, fico feliz. Muito feliz de ouvir. Ô, Renan, acho que assim, uma breve apresentação tua, né, e uma apresentação também do Vitinho, né, do Massaro, sobre um pouquinho sobre vocês aí, para o pessoal que tá conhecendo vocês agora aí, que tá vendo vocês pela primeira vez. Por favor, obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui hoje. Ô, professor, que isso. Boa noite a todos. Eu sou o Renan Massaro, eu sou engenheiro civil. Não tem nada a ver com futebol, nem joguei futebol, não sou tão apaixonado por futebol. A gente é apaixonado pelos nossos filhos, na verdade, né? E através dele, eu comecei assim, a estudar um pouco e estar junto, né? Ir atrás de coisas realmente que somam. Sou engenheiro civil, tenho uma construtora que só constrói no litoral do Paraná.
Tenho MBA em gestão de pessoas e organizações, tenho pós-graduação em segurança do trabalho e nada a ver com futebol. E, E o e o Vitor, Vitinho? o Vitor é o seguinte, Lameira, desde os 4 anos de idade ele corre atrás de uma bola, eu nunca entendi isso, aí começou a jogar num timinho, destacou no timinho, foi para um time de competição, começou a ser artilheiro, e assim foi a coisa acontecendo, foi para o PSTC, foi para a First, até mandar um abraço pro pessoal do salão lá, que é da Arena, né? Que também tem gente aí que ajudou, né, nessa formação, são pessoas que nos somam e ajudam nesse processo, né? Aí Uhum. foi para First, que é do Eduardo, uma pessoa também, gente boa, que sempre nos somou. E aí foi para o PSTC, do PSTC foi para Chape. Essa é a caminhada. Oi, Lameira. Hoje ele tá no Oi. sub-15, né? Isso, ele está no 15 da Chapecoense, mas começou nos campeonatos de competição desde os 7 anos, do sub-7, sub-8, né? A viajada aí faz aquele grupo de pais, a gente vai junto acompanhando, ele vinha sendo destaque em alguns campeonatos, aí a gente começa a se interessar, assim, a ver a felicidade dele, né? Sim. E você vai lá, você vai levar, você acaba se divertindo também, porque você conhece pais, faz um churrasquinho, né? Faz aquela resenha. Vai sendo arrastado para o mundo do futebol, vai sendo puxado, começa a gostar. O É quase futebol tem isso, viu, essa. Lameira? E acompanhando também, porque a gente sabe que hoje em dia, a gente acredita muito no esporte, né? Eu e minha esposa conversa muito sobre isso, porque ajuda muito. Eu acho que é nesse mundo de hoje que a gente está, né? Nesse mundo moderno, eu acho que o esporte soma, né? Principalmente para a coletividade, né? Para várias coisas, né? O sair das drogas, né? O ter um foco e realmente uma vida saudável. Então, eu acho que são várias coisas que são a disciplina, né? E é formar cidadão. E boa noite, pessoal que está entrando aí, está nos dando boa noite aí, tá todo mundo participando hoje. A Cíntia já prometeu as perguntas, ó, o Guilherme aí, boa noite, Ou Gui. eu vi a Cíntia aí, eu falo, ô Lameira, desculpa de interromper, eu falo que a Cíntia é a melhor nutri do sul do mundo, esportista do sul do mundo. Dá essa moral para ela aí para tu ver. E Renan, para o pessoal entender assim, né, um pouquinho, né, como além, né, talvez como, boa noite, Cris, como vocês chegaram ao projeto, né? Como foi esse caminho? Na verdade, não só como foi, mas também assim, da onde surgiu essa necessidade daqui a pouco, cara, essa ideia de, pô, nós estamos precisando de algo aí, estamos sentindo falta de alguma coisa, né? Como é que foi essa procura, assim, e como é que vocês chegaram até o projeto? Ô, Lameira, na verdade é o seguinte, eu acho que é a dificuldade de todos os pais. Por quê? Porque eu falo sempre, a gente conversa sempre, emoção, né? Porque as nossas pérolas e não pela razão, né? Eu presto muita atenção nisso quando eu vou para algum campeonato. Esse final de semana eu tive a oportunidade de estar com meu filho mais novo, que gosta de correr atrás da bola, vai tá começando, e aqui em São José dos Pinhais, no Paraná. E a gente percebe assim, ó, tá tendo um jogo antes do jogo do teu filho, de dois clubes que você não conhece, né? Uhum. Você age, você não tem emoção, você não briga com o juiz, você não fica xingando, você não fica. Sabe assim, você não tem aquela emoção. Quando entra o teu filho, parece que, meu Deus do céu, é o fim do mundo, né? Sim. Então, assim, a gente, pais, age muita pela emoção, né? E o projeto tem nos ajudado a realmente, assim, a ter uma razão, porque eu vejo que a gente, pais, de vez em quando atrapalha, a gente soma e atrapalha os filhos. De que maneira? Então, assim, o atrapalhar os filhos. A gente fica cobrando, fica falando, a gente acha que é técnico de futebol, a gente acha que sabe tudo de futebol e não sabe nada.
a alimentação. A Cíntia está assistindo aqui, meu, isotônico. Eu comprava Gatorade, fazia caixa de Gatorade, levava para os meninos com 9, 10 anos, 12 anos. Então, assim, aqueles erros que hoje a gente tem numa orientação, né? A gente percebe que na verdade estava mais atrapalhando do que somando, né? E Sim. somando de que forma? Como apoio, como família, como, né, o meu filho mesmo é apaixonado por futebol, é o sonho dele, está lá na caminhada, a gente sabe que é árdua, está sendo cada dia mais, né? Mas eu vejo a família como um apoio, como um incentivo, né, do sonho dele, né? Porque se o sonho for nosso, e tem muito, acontece muito disso, né? Dos pais sonharem por eles Sim. e querer realizar nos filhos, coisa que não é a nossa realidade, mas o apoio sim da determinação e do foco que ele está tendo. Ah, Renan, eu vejo isso dentro, né? A gente conversa muito, né, com os pais, muito com as mães, com os próprios atletas e, e o ambiente, né? O Vitinho já está num sub-15 de um clube de expressão, né? Um ambiente extremamente competitivo, de chegada e saída de atletas, competindo com outras escolas, jogando torneios aí já de nível mais pesado, né? Contra grandes clubes e já passou por tanta coisa desde, sei lá, 7, 8, 9, 10 anos, então já está na estrada há um tempão e ainda tem 15 anos, Já. né? Então tudo isso vai trazendo para a gente, né, para a gente pai, para o próprio atleta, esse peso, né, essas dificuldades todas, esse ambiente, né, essa descoberta do ambiente e a vivência dentro desse ambiente de extrema competição, de entrada e saída de gente. Então, né, tu te despede de um, tu tá dando boas-vindas para outro, troca o treinador, muda toda a dinâmica, muda o sistema, troca um coordenador. Então, todo esse processo ele interfere diretamente em cada um dos meninos, né, em cada uma das famílias. E dentro do projeto Atleta, né, na íntegra, tu sabe, a gente tem a psicóloga, né, na verdade, o trabalho das psicólogas, que a gente já tem duas na equipe, e a Rafaela, que é quem trabalha mais com o Vitor, né? E dentro desse trabalho, né, dentro desses altos e baixos da vida do atleta, como tu considera aí, né? Tu falou de várias emoções já aí, né? Mas como tu avalia assim esse braço, esse apoio da psicologia dentro desse trabalho, né? Por mais que no clube tenha, a gente sabe, mas como tu identifica aí que essa parte do trabalho está contribuindo com vocês aí nesse apoio? Ô, Lameira, a somatória é muito grande, na verdade, eu sou suspeito de falar, né? Na verdade, eu já começo agradecendo a Rafa, que é a psicóloga, a Cíntia, que é a Nutri, né? O Alisson, que está lá também de preparador físico, o analista, que, cara, todos, é uma equipe, na verdade, é muito legal. De que maneira? Tem muitas vertentes, gente. São crianças, na minha opinião, né? 14 para 15 anos, ainda estão naquele amadurecimento, naquele. Vamos pegar ainda de 7, de 8, de 9, de 10, de 11. Às vezes carrega um fardo tão grande ali, né? Que a gente, pais, colocam nas costas deles, que chega nos 13, 14 anos e ele fala: não quero mais jogar de tanta preocupação, né? E o emocional. Então a gente vê que é um equilíbrio disso. E o projeto trouxe para a gente realmente um equilíbrio, né? Para o Vitor está tendo esse acompanhamento praticamente semanal, né? Paralelo ao que a Chapecoense oferece, que é o setor psicossocial, também a organização da Chapecoense, a gente só tem a elogiar, né? A Fran, que está lá, que é assistente social, quem mais? A Marineide, a psicóloga lá, que eu esqueci o nome agora, mas também que é Sim, sensacional, sim. também nos ajudou, né? Quem que é? Não, eu não lembro o nome. Não, não, só estou concordando, né? Que É, daqui a pouco, daqui a pouco lembro. Gláusia, a Gláusia. É um espetáculo realmente, porque é uma somatória de coisas, né? Então, aí entra a Rafa, que é do projeto, entra a Cíntia, entra você, falando sobre o futebol, trazendo conhecimento para nós, né?
Não existe promessa, país, de nada. Ah, seu filho vai virar jogador ou não vai? Não é essa a questão. A questão realmente é a somatória, né? Para que nos soma e soma para o atleta, para todos esses lados, que principalmente o emocional, eu acho que hoje, né, o emocional somado com a psicologia esportiva, somado com os bons treinamentos, eu acho que é o que leva avante e é o que está dando certo para nós até então, né? Que bom, né? E assim, né, dentro do projeto hoje, né, o Massaro já está bem adaptado, né, o Vitinho já está bem adaptado, né, a família também, e ele está muito tranquilo, né, com as relações, assim, dentro desse trabalho. E, Tá, mas o Rodo, viu, professor? Desculpa, mas o Rodo passa semana que vem, viu? já Nós está estamos no sabendo que lá é desespero. assim, né? A cada Agora 6 meses passa o rodo, então ele já tá, pai, e aí? Será que eu falei, como é que você tá? Você tá bem? Vamos ver, cara, vamos está ver se o nome treinando vai estar bem, nessa vamos, lista, né? é, Tem e, que ir. E essa mudança, né? Essas mudanças que a gente falou no começo, elas estão sempre, né? Já teve dispensa por outros motivos em meio a tudo isso, né? Às vezes é uma indisciplina, às vezes é um outro Sim. problema. E não é só, é de todos os clubes, né? Esse tipo de rotina. E, É e dia a dia, Lameira. é, É dia a dia, é um leão por dia, tá todo dia, atletas bons de todos os lugares. É, é complicado, não é fácil, né? Não é simples, não é, né? É muito foco e determinação e querer mesmo, e porque superar, né? senão, né? Superar, né? Superar. É um Renan, assim, processo. é, respeito ao processo. Mas, Renan, dentro dessa experiência que vocês vêm vivendo, né? O impacto disso na vida do Massaro. O que que tu percebeu na vida do teu menino em relação a esses pilares, em relação a esses trabalhos, assim? O que que foi te chamando a atenção, assim, por enquanto, né? Que vem te chamando a atenção, ou te chamou mais atenção no início? Enfim, que mais impactou? Que vem impactando na caminhada dele, além desse equilíbrio, né? Que tu trouxe já para a gente? Eu acho que a maturidade rápida, sabe, Lameira? Eu acho que está amadurecendo assim rápido. A gente às vezes encontra com ele, né? Do carnaval para cá, acho que foi uma vez só. E então a gente vê assim, né? Ele lavando a louça dele, né? Ele Algumas recolhendo a roupa tarefas. dele. Eu estou falando em casa primeiro, né? E Sim. aí, dentro do futebol, realmente é uma diferença muito grande, muito nítida, né? Essas reuniões que ele tem com analíticas, né? Que é Uhum. com o O Leandro. professor, que faz Uhum. toda, com o Leandro, que faz toda a parte de análise, mostra para ele o que pode ser, o que não pode ser, o que pode somar, né? Os treinamentos, o foco que ele está. Então, assim, a maturação dele, tanto corporal, né, vamos dizer assim, não sei se é assim que fala, mas Uhum. como a mental também, dentro das dificuldades que passou, né? Porque teve dificuldades, teve momentos de crises no começo. Hoje ele está Sim. na casa de uma família, ele não está dentro do alojamento, mas ele está numa pensão, vamos dizer assim, junto com outros atletas, que tem uma família que cuida, né? Sim. Mas tem horário para dormir, tem horário para celular, então existem algumas regras básicas, Sim. né? Para que possa a coisa fluir, porque exige demais do atleta, né? Principalmente no sub-15, daí para cima, né? Realmente exige bastante e é foco total. Ai, que bom. Renan, assim, hoje, dentro do trabalho da Chapecoense, com o nosso apoio, o, o, o Massaro, ele tem mais alguma outra atividade voltada para a parte de futebol ou não? O Lameira, na verdade, não pode, sabe? A não ser que seja o projeto psicológico, mas a Chape exige, né, dentro da base, que não possa fazer nenhuma atividade extra física, sabe? Sim. Então é só o que eles aplicam lá, né? Dentro do planejamento deles. Às vezes, quando viaja, igual no carnaval, ele veio, foi a última vez, então eles mandam uns vídeos,
tem que gravar vídeo com as atividades que têm que ser feitas, né, priorizando as atividades, e não permitindo que faça qualquer atividade extra física ou de fundamentos, né? Não, eu sei dessa prática, né, da Chape, dos clubes, né, de uma linha geral, mas eu te fiz a pergunta para justamente como a gente tem muitos pais de muitos meninos mais novos, né, que tem um pouco mais aquela parte de ansiedade, de correria, de querer ajudar e às vezes, né, traz tanta coisa para o menino fazer. E tu vê que no Sub-15 da Chapecoense ou de qualquer clube não é permitido nenhum tipo de atividade física extra, de treino de Exatamente. futsal, de personal, de academia. Exatamente. E Porque tem, assim, a gente toda a acompanha carga ela tá mesmo. lá, né? Dentro dessa mesma linha que você está falando, a gente acompanha também por essa pouca, né, experiência, mas que já faz uns 7 anos que a gente acompanha o Vitor, né, 8 anos, e a gente vê, na verdade, desde o começo, às vezes a gente também já fez isso, já passou por isso e fez algumas coisas errôneas, né, mas que, tentando somar, mas aquilo que eu falei, às vezes atrapalhando. Mas que a gente vê pais assim que às vezes coloca no futebol do salão, coloca no campo, coloca no personal, coloca não sei o que, coloca gente, sobrecarrega a criança, né? Porque a criança está ali para brincar, para se divertir. O processo vai amadurecendo, é uma coisa meio que natural, né? Até tá dentro eu também acho que está muito dentro da rotina do desenvolver de cada um e dos meninos, eles têm o time, né? Que é uma coisa que a gente veio falando nas outras lives também, né? Com Sim, alguns profissionais. E é isso, cada um tem o seu tempo, o seu processo. E é importante a gente respeitar. E a gente, como pai, tá ali de suporte, né? Poder oferecer e, ao mesmo tempo, de maneira equilibrada. E, Renan, exatamente. para a gente, assim, vamos dizer assim, vamos para nossa última pergunta. O que tu gostaria de passar assim? Tu já falou um pouco, né, para os pais diretamente, mas assim, uma dica ou algumas dicas, né? Tu já é um pai experiente no futebol e já em dose dupla, porque agora tu tá com mais um Entre chegando aspas. aí. A emoção de pai continua a mesma, sabe? De vez em quando eu me amarro assim, falo, não, tô amarrado, tu não posso falar, fica quieto. Chega. Já começa a pensar em construção civil, já começa a pensar nos meus Sim, negócios. começa a pensar nos problemas. Até parece que é fácil assim, né, Lameira? É Não é, né? difícil, é O que eu difícil. percebo muito, assim, Lameira, até somando, né, para os Uhum. pais, o que acontece? Cada pai, cada mãe tem a sua rotina, às vezes profissional ou dentro de casa. Existe uma sobrecarga também para cuidar, criar filho hoje não é fácil, né? Então a gente tem aquela preocupação. E às vezes chega num jogo, em vez da gente deixar os meninos jogarem, se divertirem, né, praticar o esporte, a gente vai lá e desconta tudo aquilo que a gente carrega na semana, que com aquela angústia parece que sai lá aliviado, né? Porque xingou o juiz, porque não sei o quê, porque brigou pelo time, porque. E a gente esquece ali que são crianças realmente, né? Focadas em outras coisas, em se divertirem. Às vezes eu vejo em jogos que a gente vai, os pais estão brigando entre si, brigando que eu falo assim, discutindo, né? Verbalmente e Sim. tal. E os dois times, um estuda com o outro, estão unidos, menino abraçado, tirando foto, brincando. Então você vê que realmente é coisa nossa, né? Eu acho que os pais precisam, a gente precisa ter um cuidado emocional para realmente deixar as coisas fluírem. Outra coisa, respeitar sempre, eu acho é uma questão de hierarquia, né? O técnico está ali, né? É um professor estudado, é uma pessoa que sabe o que quer, ele sabe direcionar o time, ele sabe organizar, ele não está ali à toa, né? E às vezes a gente vê os pais questionando, cara, trocou meu filho, era para o meu filho joga melhor, porque. Mas por quê? Porque é a emoção, né? Então o meu conselho assim é realmente tentar agir pela razão, né? Lembrar, tentar enxergar como se não fosse o teu filho, se fosse natural, né? O que é certo, o que é errado, e tentar fazer um equilíbrio disso para ter a razão. É fácil? Não, Não. não. Mas
é bom a gente tentar a evolução. Eu estou em constante evolução, Lameira. Amém. É isso, ó. O Arthur já falou ali, ó. Falou tudo, Massaro. Cara, eu acho que é o grande desafio, né, Renan? Porque são os nossos filhos, né? Você sabe, eu tenho um filho também que joga. E eu sei o quão difícil é a gente estar ali acompanhando, olhando e torcendo e tentar não se envolver, né? Tentar estar apenas como um braço ali, um suporte. E, Exatamente. e o ambiente do jogo também, aquela tensão, a busca por resultados, choques, fechadas ali, aquela disputa. Tudo isso, né, eleva a emoção do jogo, de quem está envolvido ali, de quem está vendo seu menino. Mas eu sou muito grato aí, Renan, por tu estar com a gente aqui hoje. Muito feliz de estar com o Massaro, de estar com vocês nesse projeto, porque a gente vê o quão importante o apoio de vocês, família, a união, né, o suporte que vocês dão para o Massaro. E eu vejo o quanto ele evoluiu nesse período, né, o quanto ele amadureceu e o quanto ele está se preparando, né, para os próximos passos, para as próximas etapas. E vejo ele em franco crescimento, e isso nos deixa muito contentes, né, que é a essência desse trabalho, é contribuir para esse processo aí, né, para esse processo de crescimento, evolução, desenvolver desses meninos, né. E, na verdade, né, Ana, mais uma vez, né, te agradecer, pedir para o pessoal continuar aqui comigo, porque agora eu já vou chamar o Michael também, para a gente dar sequência no bate-papo, ouvir uma outra opinião, outras ideias. E, cara, te agradeço demais aí pela confiança na gente né, de estar junto aí nesse desenvolver do teu filho. E conta com a gente aí. Ô, professor, eu que agradeço mesmo. Eu estou vendo aqui, tá o Guilherme aí também, tá o Paulo, tem vários amigos aí, né? E, Tem, só rapaz de do céu, Massaro eu vi entrar uns quantos aí. Tem uns Ah, 10 é? Massaro. Não, o Guilherme, viu, o Guilherme mesmo, viu, eu tô tomando um chimarrão aqui, mas tô doido para tomar um vinho. Só pessoas, gente boa, só agradecer, na verdade, Lameira, porque realmente tem nos somado muito. Eu queria passar isso para os pais, né? É um projeto sério, que realmente existem pessoas, eu gostaria de falar isso. A Rafa trabalha com futebol profissional já faz um certo tempo, que é a psicóloga. A Cíntia também, a Nutri, trabalha com profissionais do futebol, tá? De nível altíssimo. O Lameira já trabalhou no Flamengo, já trabalhou no São Paulo, já trabalhou no Bahia, Eu já trabalhou. divulguei esse teu vídeo aí, Meu Renan. Deus do céu, já trabalhou, então tem mais de 20 anos de experiência, né? Então tem nos somado muito, somado meu filho, na verdade, e a gente também como família, porque a gente tem acompanhado e gosta de acompanhar, e a gente só tem a agradecer, Lameira, agradecer o projeto mesmo, e a gente indica esse projeto para todos os pais, para todos os atletas, né, que querem realmente, né, que tenha a vontade, o sonho de chegar lá. Volto a dizer que o sonho seja do atleta, né, Sim. porque a gente como pai quer apoiar e eu fico muito grato de ter encontrado um projeto tão sério como esse. Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Fica com a gente aí assistindo, Tamo acompanhando. junto, tamo Deixa junto, umas perguntas aí, tá? tamo junto. Obrigadão, Renan. Obrigado Valeu, mesmo. Lameira. Um abraço. Valeu. Um abraço. E Como que eu saio aqui? agora é um desafio. Deixa eu ver Ah, aqui se eu consigo. Eu acho que eu não consigo te tirar da eu coisa. vou fechar e entro de novo, tá? Isso, vem aí, vem aí. Valeu, professor. Tá Abraço. bom, valeu, meu amigo. Um abraço. Deixa eu chamar o Maico aqui pelo. Pera aí, deixa eu chamar o Maico aqui. Vamos ver aí, Michael. Fique esperto, hein? O Michael tá me dizendo que não é tecnológico. Vamos ver, Michael. Vamos ver se o Michael entra aí. Boa noite, pessoal que tá entrando aí. Boa noite, todo mundo. Perguntas, né? Eu vi que deixaram uma pergunta aqui relacionada a escolher pensão e tudo mais. Qualquer coisa a gente responde depois no direct também. Boa noite aí, Tiagão. Tiagão que tá com a gente.
Vou deixar o Michael entrar aqui para participar. Michael, que é pai do Pedro Henrique. Pedro Henrique joga de zagueiro, de volante, já está com a gente aí um período também. E é um menino de ouro aí, muito determinado. Vamos ver só se o Marco tem que pedir ajuda pro Pedro, assim já tá falando. Isso mesmo. Precisamos desse apoio aí do Pedro, Cíntia. Perfeito. E, ó, vou pedir para ele mesmo. Aí não está conseguindo participar. Pera aí. Deixa eu chamar ele de novo aqui. O Marco disse que não era tecnológico mesmo, viu? Tem que chamar o Pedro. Entrando nas mensagens aí, ô Marco. Então, pessoal, falar um pouquinho mais do projeto, né, da nossa parte aqui enquanto coordenação, né, de futebol. Um dos nossos objetivos é também ajudar os pais na orientação da carreira do atleta, né, com informação, com contribuição aí, né, para analisar os cenários com que os seus filhos se encontram, né, analisar algumas das atividades aí relacionadas a treinamentos específicos, a carga, rotinas, enfim. Um dos nossos objetivos é estar junto e presente com os pais para a contribuição na condução, né? Na condução. Vou mandar de novo aí, Michael. Tô te mandando aí, hein? O Michael tá pelo da Suzy aqui. Vamos lá. Olha, Michael, se não der por esse, daí eu já vou chamar o Christian aqui, vou ver se o Christian tá aí. Aí a gente tenta entrar pelo do Pedro, de repente. Vamos tentar por algum aí. E em relação a essa orientação, né, eu estou vendo aqui vários pais que já estão na live aqui participando com a gente. Eles já estão acostumados com as nossas rotinas. Mas eu gosto sempre de frisar que um desses objetivos é também ajudá-los no processo de entendimento de tudo, né? Às vezes, o que significa que ele foi para o banco depois de uma não convocação, depois de um jogo que ele foi titular, ou o que pode acontecer no caso do menino pedir uma liberação, uma folga. A gente contribui também nas indicações, busca por atletas, busca por clubes, né, por determinado momento. A gente contribui nesse processo também de escolha de opções, de análise de mercado, para ver aonde estão sendo disponibilizadas as vagas. Enfim, tudo isso a gente oferece no projeto Atleta na Íntegra, né? Além do que foi falado, é uma equipe multidisciplinar também, experiente no mundo do futebol. Tá? E eu vou ver se o Christian está aqui, porque daí eu já vou chamando o Christian até o Michael se resolver lá, Michael. Aí eu te deixo para o final aqui, vamos ver. Vamos ver se eu acho o Christian aqui. Cadê o do Christian? Peraí, que eu acho que o Michael tá conseguindo. Tá conseguindo aí? Eu vi aqui, peraí, vamos tentar. Bom, deixa eu ver, vamos ver se a gente. Oi, Fabiola, boa noite. Aí, o Christian tá aí já. Opa! Boa noite, Christian. E aí, Rodrigo Lameira, como é que está? Tudo Tudo bem, meu bem? amigo? Tudo Tudo bom? ótimo, tudo Tudo tranquilo. bem, tudo Boa bem. noite Michael, aí. fica tranquilo aí, Michael. Michael nervoso. Fica tranquilo aí, Michael. Daqui a pouquinho entra aí, não tem problema não. E aí, meu amigo, tudo bem por aí? Friozinho? Tudo ótimo, bastante frio aqui em Chapecó, tá? Ó, estamos aqui bem encarangados aqui, né? Ave Maria. Mas eu queria inicialmente te agradecer pelo convite aí de participar dessa live, né? Queria saudar todos que estão assistindo e aqueles que vão assistir depois. E já de antemão dizer que é um prazer muito grande fazer parte dessa família L10 aí, né? E poder hoje dividir, como o Massaro dividiu ali um pouco da rotina do pai de atleta, né? E eu que estou tendo a Verdade. oportunidade de vivenciar isso diariamente com o João, então é uma experiência muito gratificante. Christian, eu que te agradeço. Obrigado por ter aceitado aí prontamente estar com a gente.
e poder falar um pouquinho, né, da contribuição, né, de tudo relacionado ao projeto e do quanto a gente tá feliz de ter o João, né, e de ver a evolução dele também, que é outro que está no sub-15, que vem crescendo aí a passos largos, buscando seus objetivos, né? E Christian, Exatamente. queria que tu rapidamente aí te apresentasse, falasse um pouquinho de ti, falasse um pouquinho do João, enfim, um pouquinho da Ok. trajetória dele assim, para a gente dar para o pessoal que ainda não te conhece, né? Para falar um pouquinho. Beleza. Meu nome é Cristian Manente, eu sou cirurgião dentista, eu e minha esposa, Vanessa, somos cirurgiões dentistas e morar no Rio Grande do Sul, Santiago, e muito por conta do sonho do João, que veio embora de lá o ano passado para Sub-14 da Chapecoense, e agradeço muito ao Guilherme por ter oportunizado para ele poder estar ali também. Ele abriu as Uhum. portas para que esse ano pudéssemos vir para cá e poder viver com ele e poder estar dando esse suporte por mais um tempo para que ele fosse atrás desse sonho, né? Que não é uma vontade de um guri que gostava de jogar bola, né? É um sonho do menino que já tem um projeto de vida e ele vai correr atrás desse projeto, né? A gente sabe que é muito difícil, né? Como disse o Massaro, é árduo. Mas como eu falo contigo, né? A gente conversa, a gente está preparando muito mais que um atleta e a gente está preparando um cidadão, né? Então a gente está Uhum. muito feliz com o que a gente tem presenciado no dia a dia. A gente teve a oportunidade de ficar no Sub-15 da Chapecoense, Uhum. até porque veio ano passado, veio do futebol de salão, estava muito atrás dos meninos. E esse ano ele está treinando numa base menor aqui, no Futebase, com o professor Anderson, mas está tendo uma evolução muito grande, está tendo uma rodagem muito grande, está participando de jogos difíceis, complicados, né? E a gente está, como a gente comenta, a gente está em construção, preparando e pensando lá na frente, né, para atingir o objetivo dele, que é seguir nessa rotina e nessa vida de jogador aí. É isso aí. E ele vem, né, com esse propósito muito Muito focado, forte, né? Tá muito muito focado, muito forte. determinado e eu fico muito feliz de ver nele esse propósito, esse objetivo, né? Essa luta, que é o fundamental. A gente sabe que ninguém chega longe, ninguém chega a lugar Isso. nenhum se não batalhar, né? Nada vem de graça. Exatamente, exatamente. E só antes, eu não posso deixar, eu tenho que agradecer a todos que passaram pela vida dele aí, nessa formação dele, né, enquanto atleta, que ele iniciou como goleiro quando era pequeno, e sempre gostou de jogar bola, jogou num projeto da cidade, no Bola Futuro, e aí Uhum. um professor André da Academia 100 chamou ele para jogar e acreditou muito nele, viu um potencial muito grande nele, que fez com que ele despontasse e alimentasse esse sonho e essa vontade de seguir de futebol, Que né? Então, beleza. Beleza, Christian. E, Christian, como foi a chegada e a busca pelo projeto Atleta na Íntegra, assim, né? Como um pai aí de primeira viagem para um atleta de exato. futebol, né? É, inicialmente, eu tenho que dizer que nós nunca tínhamos participado desse mundo do futebol aí, um Uhum, mundo muito competitivo, né, a base, e nós dizíamos o ano passado para o João que se ele não desse certo, ele ia voltar, porque nós achávamos que ele ia chegar, ia jogar, que nem, né, porque tu é craque uhum, na tua cidade e aqui, quando tu chega numa base, tu é mais um. uhum, E a gente aprendeu com o tempo que é muito difícil, né? E o fato de não ter ficado não quer dizer que ele tenha dado errado. Ele deu certo porque ele aguentou, ele evoluiu, aprendeu muito. Só que a gente via uma necessidade de um algo a mais, né? E o teu projeto nos foi apresentado através da crise do Condado, Emanuele, e eu perguntei, o Guilherme tinha uma relação próxima contigo, tinha uma relação próxima com o Guilherme, e eu perguntei o que que o Guilherme achava de ti, e ele disse que se ele tivesse um filho, ele colocava para ter na tua assessoria. Então ele chancelou, né? uhum. E desde então eu brinco que o João começou a faculdade dele o ano passado, né? Verdade, verdade. Começou a faculdade
ano passado e a evolução é muito grande, né? Evolução em todos os aspectos, assim, porque é um acompanhamento completo e lógico, ah, o atleta tem que querer muito e ele quer muito, né? E vocês fizeram esse sonho dele se tornando mais possível, mais plausível, mesmo sabendo da dificuldade, né? Então, assim, o projeto, tanto psicologicamente, na pessoa da Rafaela, a Cíntia, como já foi dito, que é um bolão, até eu consulto com ela nas consultas do João, né? Uhum. Tu, né? O Leandro, que depois nós vamos falar que ensinou o João a estudar futebol, o alemão, o Alisson aí, que faz uns treinos, o João evolui muito fisicamente, né? Agora, mais recente, tua esposa Denise aí na organização também é uma equipe muito organizada e muito feliz e eu considero que eu estou fazendo um excelente investimento para a formação do meu filho. Olha, Christian, só sabe disso, né? A gente já se fala muito, mas eu te agradeço muito, né? Como eu falei para o Renan e para ti mesmo da mesma forma, demais pela confiança na gente, no nosso projeto e no nosso auxílio aí de poder estar conduzindo junto com vocês aí o bem mais precioso, né? Que é o Sim, filho da gente. Então, é uma responsabilidade imensa e a gente trata disso realmente de uma maneira o mais profissional e o mais sério possível, sem deixar de estar próximo, sem deixar de poder trazer esse contato, esse carinho, essa proximidade, porque sem essa confiança, sem essa construção em conjunto, a gente não vai conseguir contribuir para o crescimento dos meninos, né? E tu falou um exatamente. negócio muito legal, que o João passou a estudar futebol, né? Com que o Leandro começou a Exato. provocar ele em alguns aspectos. Conta um pouquinho aí, Christian, como é que ele se Cara, via antes e como é que ele está se vendo agora depois das análises assim. eu sempre achei que eu entendia de futebol um pouco, né? Mas entendia e hoje eu vejo que eu não entendo nada de futebol, não discuto futebol com ele. Porque a visão dele hoje é muito crítica, muito analítica dos jogos, né? Até Uhum, eu perguntei e converso com ele o que que o Leandro trouxe para ele, né? O analista de desempenho. Trouxe uma questão de entender onde ele errou, onde ele acertou, né? O que que ele poderia ter feito diferente. Então, até esses dias vendo um programa com ele no qual é feito análise de jogadas em jogos, né? E as análises dele, ele acerta basicamente todas, né? O jogador, né, deveria ter feito isso, lógico que existe o momento, tudo aquela questão uhum, emocional, pegar do jogo, mas a leitura de jogo dele hoje, e é uma coisa que tu me dizia no começo, né, que é uma coisa que ele é um guri que pensa muito e tinha a questão do medo de errar, e uhum, isso a Rafaela e tu trabalharam bastante com ele, e eu já quase não vejo mais isso aí. Então, as ações dele mostram um entendimento de jogo, né? Então, o Leandro fez isso aí, eu acho fantástico. Daí eu tô vendo o jogo e eu não comento, eu pergunto o que ele acha, porque daí eu vejo de uma forma, né, diferente. E que nem eu disse para ti, né? E houve uma coisa que o Massaro disse, que os pais, né, não botar pressão nas crianças, né? Eu, desde os 10, 11 anos do João, até um pouco antes, eu entendi que eu tinha que ser pai e não treinador. Então, eu tenho que apoiar o filho, né? Nacar, e quando eles vão mal e quando eles erram, eles sabem onde eles erraram, né? Hoje eles uhum. sabem onde ele errou, eles sabem por que foi mal, né? E não cabe eu ficar cobrando, e sim ouvir e apoiar. E eu digo aos pais que na primeira reunião que eu tive com o Lameira, ele perguntou pro João que se ele, num jogo, ele for muito bem, der passe para 3 gols, o que que vai acontecer no outro dia? Nada, ele vai ter que treinar. E se ele for mal, tem que treinar. Então, assim, independente, tem que baixar a cabeça, treinar, comer a bola e querer muito, porque tem muita gente querendo muito, né? Um meio muito competitivo, muito difícil. Tu falou essa frase aí, né? Todos os pais também já ouviram. Eu falo isso para os meninos e Exato, falo isso para os pais, exato. Eu, porque eu é a falo isso, dureza. são coisas que. Não, pode falar, Christian, pode falar. Não, é a verdade, é a realidade e precisa que alguém do meio,
nos diga, né? E tenho que deixar claro aqui que por muitas vezes tu é meu psicólogo, né? Porque as angústias dos pais, né? Então, às vezes a gente divide algumas coisas contigo, né? Não com os filhos, contigo, para a gente poder trocar ideias e saber a melhor forma de conduzir determinadas situações, né? Então, isso é muito importante, esse Justamente. suporte. É a parte racional ali, né, que o Renan trouxe. A gente tá com vocês para isso também, né, para poder estar de um apoio e ao mesmo tempo dividir essas preocupações, né? Pô, Lamer, tá me preocupando isso. Muitas das vezes, ou grande parte das vezes, são preocupações muito pertinentes, porque ninguém conhece melhor o filho do que os próprios pais, né? Então, para a gente é importante essa troca. Pô, Lamir, aconteceu uma situação aqui que, cara, pô, ficou diferente, que, né, a gente caminha para algum lado, né? Como é que a gente pode abordar? E aí a gente vai, ou vai com a equipe, ou vou eu mesmo, né? Ou a gente muda, a gente propõe uma nova dinâmica para quebrar aquela, né? Desviar daquele problema e continuar a caminhada, né? Continuar crescendo, se desenvolvendo. E o que eu vejo do João, cara, que ele realmente entendeu o que ele precisava, o que ele tinha, o que ele tem, né, o potencial que ele tem, o que ele precisava melhorar. E, cara, é impressionante, né? A evolução dele em relação a ele mesmo. Claro que a adaptação ao futebol de campo também, né? Era uma coisa natural, que a gente sabia Sim. que ele ia se acostumar, porque jogar bola ele sabe, mas o crescimento dele em todos os aspectos, e eu trouxe do Leandro, né, contigo, porque o Leandro sempre comenta que, cara, com o João é um bate-papo. Eu dou, ele devolve, eu cobro, ele me. E a gente vai fazendo as construções em cima do jogo dele, em cima dos treinos, de tudo que a gente veio discutindo. Então, eu perceber, né, e cada vez que eu falo com o João, eu sinto ele mais seguro, né, mais à frente das câmeras, Exatamente. né, e mais tranquilo para lidar com o erro. E normalmente vocês dois falaram, né, enquanto pais da necessidade de a gente servir de apoio, de não cobrar, porque eles sabem aonde eles erram. E é o que eu provoco sempre, né, os nossos pais e mães aí a estarem de apoio, a servirem de apoio para os seus filhos e não ir lá e levantar um erro, né? Quem é que gosta de todos os dias, todas as suas atividades, alguém fica ali só apontando, aterrou nisso, aterrou naquilo, aterrou. Depois, dá um tempo. Eu sei que eu errei, né? Me deixa errar também. Eu sei, eu vou saber analisar. E Christian, deixa eu passar para um outro ponto aqui, né, cara? A gente, dentro do projeto aí, nosso objetivo o objetivo da empresa, né, da L10 é transformar vidas através do futebol. Mas o projeto Atleta na Íntegra, ele é mesmo de desenvolvimento geral do atleta, né, em todos os seus âmbitos. E tu, né, o que tu percebeu assim que gerou um impacto direto no João, ou que vem gerando impacto nele positivo, né? O que mudou, né? Que diferença tem do antes e depois do João dentro do projeto? São tantos aspectos, né? É um pacote completo aí que a gente vem desde do psicológico com a Rafaela, Uhum, ahn, né? Que o mental dele, a questão que ele era um menino mais introvertido, mais na dele, né? uhum, E, e a Rafaela vem há um tempo trabalhando muitas coisas, sempre com tópicos diferentes, assim, que a gente vê uma evolução dele muito grande dentro de campo e muito também enquanto adolescente, né? A questão nutricional, assim, o cuidado que ele tem, que a Cíntia consegue fazer com que os meninos tenham, é fantástico, assim, a disciplina que eles têm, que eles sabem que eles têm que fazer. Claro que adolescente, alguma coisinha falha, mas se tu pegar de 50 adolescentes, um, dois consegue fazer o que eles fazem. E a Cíntia mostrar um uhum, entendimento, vocês mostraram um entendimento das
das nuances que existem em atletas da mesma categoria, né, do desenvolvimento biológico, a composição Uhum. corporal, a fase de maturação que se encontra, fazer com que eles não se comparem com outros atletas da mesma categoria. Isso foi muito importante por essa cobrança, eles se cobram, existem, né? A questão Uhum. física, né? Ele está desenvolvendo muito, ele está crescendo, tá alto, né? Vai ser mais alto que eu, provavelmente. Ele vai beirar uns 1,80, 1,80 alguma coisa, e ele está ficando muito forte. Tem uma questão dos treinos, tem o Alisson que a gente entregou para ele quando ele começou o projeto contigo, toda uma avaliação que o João fez, com um fisiologista mostrando todas as nuances que ele tinha que melhorar, e o Alisson bateu nessas teclas, a gente vê que ele melhorou muito, né? A questão do Leandro, né? A análise tática, a gente vê o comportamento no campo, o pensamento dele, a questão de orientar o colega de onde tem que estar ou não. Então, é um pacote completo, sabe? E a gente comenta aqui em casa e sempre que ele posta alguma coisa, eu posto a frase que nós estamos em construção, né? A gente Uhum. pensa ali na frente, né? Então, a gente está fazendo tudo isso e o somatório desses tijolos aí, agora eu vou falar na área do Massaro, vão ser a nossa construção no fim, né? Então a evolução foi muito grande, eu não me arrependi em nenhum momento, desde o primeiro dia que eu comecei contigo, eu vou te dizer, né, porque na tua live eu não me arrependi em nenhum momento de ter contratado o teu serviço para cuidar desse desenvolvimento aí do meu filho enquanto atleta e do acompanhamento que tem aí, né? Bom, Christian, eu depois disso só te agradecer pelas palavras, por ter topado estar com a gente, por poder falar um pouco, né, da caminhada do João aí. E por fim, assim, né, tu já deu muitas dicas, mas, né, o que dizer, né, o que tu gostaria de dizer, ou o que tu gostaria de ter ouvido antes, ou o que tu gostaria de dizer para os pais. Aí a gente tem pais aqui de meninos que já estão com a gente, de pais e mães de meninos que eu já conversei, inclusive de outras equipes, de outras categorias que ainda não estão, mas às vezes daqui a pouco alguma mensagem ou algo assim que tu gostaria de passar para o pessoal. Assim, a gente sabe que não é fácil apoiar, né, em vários fatores um- em ser jogador de futebol, né? A gente vê que já a partir do sub-15, sub-16, muitos param porque têm que trabalhar. Uhum. Mas se tiver a oportunidade de poder dar essa chance para o teu filho, se tiver a oportunidade de proporcionar a ele um acompanhamento, uma rotina, uma vida de atleta, certamente isso vai valer para a vida, né? Vai valer no futuro, por tudo. Então a gente sempre comenta aqui em casa que se lá adiante a carreira não engrenar, não progredir, nada foi perdido, né? As escolhas foram dele, não, as escolhas não Uhum. foram nossas, né? As escolhas foram dele e a gente, enquanto ele está se dedicando, evoluindo e colhendo frutos desse empenho dele, ele vai ter nosso apoio sempre, né? Então, não é uma não usa o futebol como uma fuga para não estudar, uma fuga para não ter responsabilidade. Ele continua tendo as responsabilidades dele, né? Somado a isso, ele tem mais a responsabilidade de correr atrás do sonho dele, que se tudo continuar andando da forma que está, provavelmente a gente vai ver ele na frente, ele podendo eh, eh, Colher os frutos. colher os frutos aí, tá? Então é isso. Ser pai de atleta é maravilhoso. Ah, que bom. Eu gosto também. E, cara, assim, mais uma vez, te agradecer muito, Christian, muito, muito, muito por ter topado estar aqui para poder falar um pouco, né, abrir um pouco aí, né, de ti, um pouco da tua família, um pouco do João, né, da tua experiência. E também agradecer por estar dividindo com a gente aí, por confiar no nosso trabalho, na nossa equipe. E ó, só elogios aí pro João, do professor André, tem, Esse aí é um dos caras. que Um dos contribuíram, né? responsáveis, é um dos responsáveis por a gente estar aqui em Chapecó hoje. Aí, é isso, é isso. Eu acho que esse é o nosso grande fruto, contribuir para o processo de formação desses meninos e dar esse suporte para vocês enquanto família,
de se sentirem não só acolhidos, mas de se sentirem apoiados, né, e orientados e firmes também para lidar com as frustrações ali, para lidar com as dificuldades, Exatamente. né, para a gente se manter forte aí na linha, entender o processo, né, do futebol, que a gente já falou aí N vezes que é bem difícil. E vamos em frente, vamos E vamos progredir para mais uma vez. Te agradeço demais aí, meu e amigo, vamos tá para bom? cima, né? Obrigado aí, obrigado pela oportunidade, tá? Um abraço. Beleza, Christian, obrigado. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Vamos agora, deixa eu ver se o Christian consegue aí. Agora eu vou tentar ele, hein? O tecnológico Michael. Vamos lá, Michael. Na Suzy de novo aqui, peraí. Vamos chamar o Michael aqui. Vai dar. Mandei aí pro Michael. Disse tudo aqui, professor André. Um guri espetacular. Ó, só a câmera aí. Oh, meu Deus do céu. Agora sim, aê! Disse que tinha que ser pelo celular. Ué, eu achei que tu ia entrar pelo celular, não sabia que você estava no computador. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo, que beleza. Bom, deu certo, você aceitou estar aqui com a gente, obrigado. Muito obrigado. Ó, a Cíntia está comemorando aí. Aí. Estou muito feliz por você. Fico muito feliz mesmo de poder passar um pouco da experiência que a gente está tendo aí 8, 9 meses, né? Uhum. De pai de atleta, vamos falar assim, né? Literalmente. Ou de futuro, será? Futuro a Deus pertence, né? E, Maico, conta pra gente aí, Maico. Te apresenta assim um pouquinho e fala um pouquinho do Pedro aí para quem está nos acompanhando aqui. Eu sou médico veterinário, né, especialista em nutrição de bovinos, né, ou seja, nada a ver com futebol, né. Sou empresário, tenho uma empresa de voltada ao rumo de nutrição animal, né, e sempre gostei muito de futebol, né. Eu gosto desde porque gostar é uma coisa, entender nem sempre é a mesma coisa. Então, assim, algumas viradas de chave foram necessárias acontecer para a gente começar a entender assim. Eu sou pai, que nem uma senhora falou assim, a gente é apaixonado, tem aquela emoção, mas a gente tem que aprender a se conter em muitas delas para não, talvez, se prejudicar, né? Uhum, uhum. Não é, nesse momento, talvez não seja um atleta de final de semana, é um atleta todo dia, né? Pode se tornar um profissional. E aí, o tanto que a gente pode estar ou, em algum momento, de atrapalhado, né? Sim. E conta do Pedrão aí. O Pedrão começou novinho. O Pedrão começou a brincar com bola com 2, 3 anos, aí com 5 anos começou na escolinha de município, o município é Santa Catarina, município pequeno, né? Então o próprio município desenvolve algumas atividades ligadas ao esporte, né? E começou devagarinho a brincar, deu a pandemia, né? Aí na pandemia tinha um ex-jogador profissional que foi pai de menino também, que participou da Chapecoense. Então, o pessoal de Uhum. Chapecó está precisando de alguém no sub-9 do futsal, assim, não quer levar o Pedro? Tá, vamos lá, né? Ele sempre gostou muito. E aí foi para o oportunidade de fazer avaliação, e aí o Pedro está no sub-10, começou no sub-10 da Chape, né? Já estamos indo para o quarto ano na Chape, agora no sub-13, né? No Então, sub-13 já. Já tá um veterano já, né? Eu tô com 9, pô, já. isso eu acho que é uma grande preocupação, Lameira, de nós estarmos é, sem um apoio, sem uma direção. Talvez nós podemos estar queimando muita etapa que ele chega lá com 14, 15 e já está de saco cheio. Já está Uhum. cansado disso. Porque não, ou não tem um rumo, ou não saber como nós devemos nos conduzir, nós, próprios pais, né? Que postura que a gente precisa ter ou não, né? Eu acho Uhum. que isso, o suporte de quem conhece ajuda muito. Né? Ah, Isso, com que bom. certeza, foi uma das coisas que mais o projeto de vocês contribuiu, né?
a nossa virada de chave, a nossa calmaria em algumas decisões, né? Eu acho que, assim, desde esse período, até mesmo dentro da empresa, eu uso muito uma frase assim: vamos parar, vamos respirar e vamos pensar um pouco e não tomar decisão de uma hora para outra, né? Então, talvez, acho que isso ajudou muito, com certeza. Ai, que bom, Marco, que bom. E como que chegou a procura aí pelo. Como que vocês. Tu que chegou, né? Eu sei um pouco da nossa história, mas gostaria que tu contasse pro pessoal, né? Como é que foi a chegada aí pro No, projeto? no projeto anterior na Chape, né, que aconteceu, assim, acho que é de conhecimento da grande maioria, tu tinha uma contribuição muito grande lá, e aí fez um anúncio que tinha Uhum. essa teta Esse aí, trabalho. Uhum. de trabalho, e aí eu sempre falei com a minha esposa assim: eu acho importantíssimo, porque, uma, nem sempre o treinador dá o retorno aos pais. Muitas vezes o pai não pergunta, muitas vezes quando pergunta, e não é nem dever do treinador muitas vezes ter que fornecer. Eu não quero passar, ó, não quero passar, pronto, acabou. Tá, Uhum. nós ficamos como pai, que atitude nós vamos tomar, o que nós vamos fazer, o que nós vamos falar se o filho tem uma decepção naquele momento, né? Então, ou seja, nós gostamos de futebol por fora e nos bastidores. Uhum. Na época eu não conhecia Rafaela, não conhecia Cíntia, não conhecia Leandro, todo esse pessoal que dava esse apoio, mas só pela bagagem que o Rodrigo Lameira tinha, isso já, até certo ponto, nos levava a tomar essa decisão, né? Sim, E aí, sim. vamos pensando, vai, chega no momento, agora vamos, Começar para ver. vamos entender um pouco mais. E eu acho que foi um dos melhores momentos que isso aconteceu, né? Que bom. Pelos acontecimentos internos, né, que tu sabe muito bem o que aconteceu, e para nos acalmar de uma tomada de decisão ou não, né, dela poder ser certo ou errado, a gente também não sabe nem hoje, né, mas Uhum. naquele momento chegou a, não vamos se afobar, vamos com calma que o negócio vai acontecer, e foi o que aconteceu, né. Sim, alguns caminhos aí, né? Algumas experiências que a gente vem acumulando, né? No longo do processo, com certeza nos ferramentam aqui para poder dar essa tranquilidade também de uma orientação num momento de crise, que eu acho que esse é um papel importante do nosso trabalho, né, Marco? Tá com vocês nesses momentos mais difíceis, né? Que é uma troca de gestão no clube, que é uma liberação, ou que é uma subida de categoria, enfim, são tantas as possibilidades, né, dentro desse nosso mundo do futebol. E, bom, eu começo te perguntando agora, né? Começo não, né? Porque eu já te perguntei, mas eu gostaria de te perguntar, levantar a bola para ti aqui, que ela já foi muito citada hoje, que é a nossa Nutri aí, a Cíntia, mas não da Nutri, né? Mas em si do quanto a parte nutricional, né, vem contribuindo com o Pedro. Eu sei que tu também entrou na, na dieta aí. Conta. Fazer dieta para um gordinho não é brinquedo não, né. É desafio. Daí uma frasezinha da Cíntia que eu não esqueço: Pedro, você tem exemplo em casa? Puta, arrebenta as pernas. Bateu a consciência. Eu já passei um período que eu. Quando a Suzy estava grávida do Pedro, eu fiz dieta e foi espetacular. Eu reduzi bastante peso, né? Uhum. A genética é bem puxada para isso. E eu brinco que muitas vezes a gente tem que ter vergonha na cara, né? E se a gente não dá o exemplo dentro de casa, o espeto em casa de ferreiro, espeto de pau. Por quê? Porque nem sempre a gente faz isso. Ah, mas tu não faz. Tudo bem se eu não faço, mas faz. E aí vem a Cintia e consegue transformar isso. Nem sempre transforma, mas no momento que ele vai fazer alguma coisa que ele sabe que não é o 100%, ele pensa: isso não devia ter feito. Então, Uhum. perceber nas atitudes dele que onde é que está a salada, né? Ah, eu depois do treino tenho que comer tal coisa, eu não devo comer isso.
Ou seja, e não é o pai, não é a mãe que vai falar isso que vai resolver. Muitas vezes é a pessoa de fora, mas também numa fase, 13 anos, complicadinha, eu vejo Uhum. assim, tem que tirar o chapéu para elas, porque ela, a Rafaela, porque como é que vai botar isso na cabeça deles? Né? Porque tanto turbilhão de coisas que eles veem, que eles têm no dia a dia, começam a ter aquela mudança de chave. Eu preciso isso, não só por eu ser atleta, mas por ter isso no meu dia a dia, que isso é saudável, que isso vai fazer bem. Né? Acho que não tem nem como explicar e como agradecer. Né? Ah, que bom, que bom. É muito. Eu falo para todo mundo, eu estou sempre com água nas reuniões, porque esse aqui é o impacto da Cíntia na minha cabeça e na dos meninos. Tem que estar tomando água, tem que estar tomando água, tem que tomar É água bem todos os dias um pouquinho. né? Começar mais nisso, né? E também, sim, com alguns acontecimentos que aconteceram com o Pedro ter esse aparato, esse suporte. Não, agora nós temos que fazer isso. Agora nós temos que fazer isso. Agora nós temos que fazer aquilo. O Né? Pedrão machucou a mão, né? Ficou um período ali também sem com a indefinição dentro do clube, depois agora, né, teve a machucada do braço, quer dizer. Então, são vários momentos, né? Com a necessidade de ganhar um pouco mais de peso. Né? Então, eu acho que isso vem, soma, acaba ajudando a família como um todo, porque aí tem uma irmãzinha menorzinha que vê esse exemplo também, né? Que acaba um incentivando o outro, é na brincadeira, mas que não deixa de ser um fundo um fundo sério, né? Então só contribui, só ajuda, não tem dúvida, não tem dúvida. E aí depois vem as perguntinhas, filho, o que você fez? Te ajudou dentro de campo? Notou a diferença? Ah, eu notei. Pronto. E concluiu que aquilo tem que continuar sempre. Né? Eu acho que esse nosso time aqui, né, um time já rodado aí no mundo do futebol e que adora o que faz, cara. Então, assim, a gente sempre debate sobre cada um dos atletas, né? A gente constrói novas ações, cada um na sua área, mas a gente está sempre preocupado em fechar, né? Em deixar vocês realmente seguros, né? Para onde apontar, para onde dar os próximos passos. E que fico muito feliz de ter o Pedrão com a gente, né? A Suzy, que tá sempre aí correndo, e dizer que cara, é muito bom ver o Pedro crescer. Eu tinha o desafio com ele do gol, né? Ele acabou fazendo o gol lá. O Leandro coloca várias metas com eles aí, né? Na parte de análise também. E como é que tu acha que o Pedro se vê hoje em campo, Michael? Tu acha que ele conseguiu melhorar muito esse aspecto, ele já está mais maduro para isso? Lembrando que ele só tem 13, né? Vai fazer 13 ainda, né? Ou já fez? Fez mês, Fez agora. 40 dias. Eu queria pegar um exemplo aqui para. Talvez ele seria, assim, há um tempo atrás, um filhote de labrador. Não vou dizer inquieto, mas que tu percebia um nervosismo, e hoje, assim, o pai, sorte que acho que não tem o problema cardíaco, porque tem uma calmaria que chega a infartar o pai que está lá fora. Aquela calma para jogar na frente da área. Eu acho que isso é um processo, mas que o santo de casa não vai resolver, né? Não vai fazer. E aí, assim, o trabalho da Rafaela, mesmo, eu acho que eu conversei uma vez com a Rafaela, mas assim, o trabalho que vem para fazer isso, e nesse momento quebrou o braço, precisa ganhar tamanho, precisa ter a maturidade, eu acho que ele continua com aquela calmaria, né? Porque talvez eu não saberia, a Suzy não saberíamos conviver com isso, né? Até mesmo hoje as nossas opiniões já vêm do mal, pode acontecer isso, né? Não, mas é prova que por quê? Por causa disso, mas tu entende? Então ele já vai pro não. Eu vou fazer o meu máximo possível, mas sei que isso não pode acontecer. Eu posso perder minha titularidade por conta eu estou com 15, 20 centímetros mais baixo na minha posição. Detalhes assim que eu acho que ele está seguro que não está prejudicando ele, né?
que ele tem que passar isso para dar um passo maior para frente. Uhum. Né? Esse entendimento, né? Ele é um menino inteligente e o que ele absorve, né, das informações, o que ele entendeu do desafio de se desenvolver, né, de se preocupar com ele e de ter tranquilidade de que ele realmente está fazendo tudo certo. Eu acho que esse é o grande barato aí do Pedro, né? Essa calma dele, eu acho que vem dessa segurança dele estar confiante no jogo dele, confiante nas decisões dele e naquilo que ele treina, naquilo que ele se dedica, né? E só fazer uma pausa aqui para dar uma boa noite aqui para o Kleber, que mandou, para a Fabiola aqui, que já falou que a Cintia é tudo de bom, para mandar aqui um abração para todo mundo. Ô, Michael, dentro desse processo todo aí, cara, que tu mais, que tu vê assim, né? Não o que mais, né? Mas as coisas que vêm impactando no dia a dia do Pedro. Tudo tem seu tempo, Uhum. né? Só que se nós não temos 100% de certeza do que a gente faz, nós atropelamos muitas vezes esse tempo. Né? Então, eu acho que assim, com o suporte que vocês proporcionaram para nós, né? E mais meninos que tem aqui, com certeza, eu digo assim, é da mesma forma que eu vou lá no campo, num produtor, trabalhar no meu dia a dia. Eu sei o que eu faço. O caminho é esse ou esse. Se tu ir pelo caminho A, é essa consequência. Se tu ir pelo caminho B, é essa consequência. A decisão é vocês que tomam. Só que se eu não tenho conhecimento, eu nem sei qual que é o caminho A ou qual que é o caminho B. Para que lado que eu vou? E isso foi uma das coisas que mais trouxe tranquilidade para nós. O Pedro machucou, meu Deus do céu. Calma, como é que vai ser? Vai ficar tanto já, então vamos fazer isso, começar a atividade física. Então, chega lá no final, estava preparo físico um pouco inferior, mas dentro de uma normalidade. E se não tivesse suporte, ia fazer o quê? Entrar no desespero? Vai ficar sem jogar. E esse desespero de um pai vai passar para o filho, que cabeça que ele vai ficar. Então, acho que isso é dar, conceder para alguém que conhece, que sabe o que está fazendo, que por consequência a tomar a decisão é muito tranquila. É muito fácil. Quando tu precisa tomar essa decisão. Se não precisar, beleza, mas tu precisa tomar uma decisão. O que vai acontecer? Não se sabe. Respira, Michael. Calma que dia 10 de fevereiro está tudo resolvido. Dia 10 de fevereiro está tudo resolvido. Tá? Acho que isso é uma grande... Falando do Rodrigo Lameira como um todo. O Leandro como analista. Cada vez que ele vem um lance que eu acho que o Pedro... Por isso eu digo assim, eu gosto de futebol, não entendo de futebol. Um lance que eu acho que o Pedro não foi bem, o William assim, parabéns, tu fez o certo. Na minha visão, por quê? Porque ele entende o que está fazendo. Michael, que hora que o Pedro vai jogar? Vai jogar 9h30 da manhã. Então, 7 horas da manhã ele tem que tomar um café assim, tomar um isotão, blá, blá, blá. Pronto, de onde é que eu ia tirar isso? Né? E buscar essa tranquilidade na calmaria que ele tem. Ou seja, é um conjunto de tudo que acaba chegando na cabeça dele que, quem está me dando suporte me deixa tranquilo e deixa eu fazer o meu e eles vão me orientar. Acho que isso é o resumo do que eu percebo, do que eu vejo. Né? Mas se fosse... Foi muito claro, Michael. E assim, cara, a gente depende muito da permissão de vocês, né? Como eu falei aí, né, com os outros dois, com o Renan e com o Christian, mas a gente depende sempre dessa permissão de poder contribuir, de poder às vezes mexer na rotina, de poder dar uma dura, de poder cobrar, de poder ter a tranquilidade, né, a reciprocidade, essa relação de confiança. E eu acho que isso reflete nessa nossa sinergia aí, né? Nessa construção. E reflete no menino, obviamente, porque se sente amparado tanto em casa quanto por todos os processos que envolvem o treino, os jogos, as competições. Eu acho que isso, além do trabalho do clube, obviamente, né? Cada um dentro da sua equipe, do seu clube, mas eu creio que isso se faça muito presente por essa nossa sinergia, esse nosso trabalho em conjunto, né? E assim, Marcos, foi muito claro, né, em todo o impacto. E o que tu diria
tu que é um pai, né, que trabalha num outro cenário, num outro contexto, que dicas aí que tu gostaria de passar para os pais que estão começando aí o processo ou que estão com algumas dificuldades, né? Que dica tu gostaria de passar para os pais aí em relação ao tema? Vamos pensar, a partir do momento que o Pedro entrou na Chapecoense, né? Indo para o quarto ano, o investimento mais barato que eu já fiz até hoje. Porque eu consigo dormir todo dia tranquilo. Nos outros dias eu não sabia, ele está no caminho, ele não está no caminho, ele está fazendo certo, está se alimentando certo. Como é que está a cabeça dele? Não sei. Hoje eu sei que ele tem um caminho. Então, é um investimento muito, muito, muito singular perante o benefício que ele tem. Hoje, não, isso aí também eu vejo que é um conhecimento que ele vai ter para a vida dele. Sim. Né? Ele carrega, né? Ele carrega isso. É uma esponja, está absorvendo isso, está absorvendo um momento bom com pessoa qualificada que passa informação para ele, e que nem você falou, não é nada impositivo, você tem que fazer assim, tem que fazer. Não, está aqui as opções. A Cíntia, eu tenho vontade de falar para a Cíntia, tu fala uma coisa só, tu não fala 3 opções de refeição que ele pode ter. Mas se ele não gosta da A, ele vai para B, ele vai para C. Tá? Eu acho que isso é um suporte, né, não só para quem todos eles querem virar atleta, mas se não virarem, acho que assim, é suporte para a vida, experiência para a vida que eles vão ter, né, bagagem, experiência que vocês conseguem trazer isso para nós, né, e trazer isso para o Pedro, é investimento baratíssimo, né, isso não, pelo tudo que soma, tudo que vem, né. Muitas vezes diz, o pai, fulano de tal, já marcou o dia da reunião? Quando é que eu vou fazer reunião? Eu fico aquilo porque sabe que vem coisa boa, sabe que vai contribuir, sabe que vai ajudar. Que bom, que legal. E eu me lembro dele logo no começo ali, ainda falando pouco, ainda tímido, né? Ainda inseguro, e aos poucos ele foi se soltando, e cada bate-papo com ele é uma alegria. Eu gosto muito de conversar com os atletas e ver que eles estão mais maduros, que eles estão mais seguros de conversar, né? Com um adulto, com as pessoas que às vezes eles se sentem, sei lá, inseguros. Tal. Não, todos eles são bons de papo, eles vão se soltando. E, Marco, eu acho que essa tua dica, né? Eu acho que são essas ferramentas que tu trouxe, todos esses depoimentos aí, me deixam fico muito feliz e orgulhoso de ouvir, né, de vocês, né? A gente não combinou nada, a gente nem se falou hoje praticamente, só combinamos o que ele quer que é para falar, né? Os acessos porque sim, porque é um bate-papo mesmo e essa espontaneidade ela constrói a verdade, né? Sem que a gente tenha que estar combinando, sem que a gente tenha que estar fazendo nada. E o objetivo aqui era justamente trazer o depoimento dentro de uma linha, né, de um pensar da relevância do projeto, da contribuição do projeto para vocês, né, da equipe. E dizer também para ti, né, te agradecer demais por essa confiança. Sei que eu sou muito, muito orgulhoso de ter o Pedro na nossa equipe, de poder estar contribuindo com o processo dele de formação, de ver o quanto ele está evoluindo e de ajudá-lo também na busca, né, pelos objetivos dele e pelos propósitos. É um menino que se dedica também bastante e que tem aí a família ao lado, né, para suportar aí, para dar esse braço para que ele evolua, para que ele cresça, né? Em nome da nossa equipe aí toda, te dar muito obrigado aí, uma ótima noite e te passar aí a palavra para dar o teu boa noite aí. Eu agradeço demais, Daniel. A Cíntia quer que eu conte a história do tomate, mas eu não sei qual delas que é, Cíntia. Ele fica muito... Sim, fiquei muito feliz pelo convite, né, de poder literalmente contar a experiência que a gente teve, né, de uma decisão, muitas vezes que a gente ficou agoniado, se toma, não toma, para uma conversa que tranquilizou, que a gente vê um rumo,
A gente vê o caminho que isso pode ter ou não, né? Eu gosto do futebol, eu gosto de ver um molecada jogar futebol. O que acontece nos bastidores? Como é que tem que estar a cabeça dele para, num momento, numa brincadeira, lá no joguinho, ele quebrar o braço e ter que ficar tanto tempo parado? Ele tem que ganhar peso porque tá assim, eu preciso emagrecer, eu preciso isso, preciso aquilo. Eu sei de vaca, eu sei de boi de corte, né? E penso que, acho que crio bem meus filhos, mas se está certo, eu não sei, né? Essa pergunta, essa resposta ninguém tem, né? Será que estão criando bem? Mas o que importa é que a gente faz isso, né, Marco? Com todo amor, com todo carinho, né? Com toda dedicação. E mais uma vez te agradecer, dar uma boa noite a todos aí, agradecer mais uma vez ao Renan e ao Christian e a ti, Michael, por estar compartilhando com o pessoal aí a história, as histórias de vocês. Dar uma boa noite aí a todos e convidá-los aí para a próxima terça-feira. Em breve aí a gente já divulga o nosso próximo convidado. Tá certo? Boa noite, Michael. Boa noite a todos. Obrigado e até a próxima aí. Tchau, tchau.